Salve, salve galera! Aqui estamos para mais uma aula com uma temática hoje que resume a instituição social como importância para as pessoas, para a sociedade, diante da religiosidade e da igreja. Então, cuida, sobe a vinheta e vamos para a nossa aula. Então, jovens, instituições sociais existem na sociedade para que ocorra o que nós chamamos de coesão social, que é uma espécie de acordo e coerência diante das relações. Então, são essas instituições que nos regulam, que impõem regras. E aí existe o que a gente chama de fato social, porque as instituições, elas conseguem ser exteriores, elas conseguem ser coercitivas e elas conseguem ser gerais. Então esses fatores, de acordo inclusive com um dos filósofos, sociólogos, estudiosos da sociedade, um dos maiores, que é o Émile Durkheim, onde ele cita o fato social e ele trabalha também com o que nós chamamos de igreja e religiosidade. Então, na nossa aula de hoje, a gente aborda um pouco sobre a igreja e a religiosidade, a sua religião e as dos outros, como uma instituição importante que nos impõe regra, que nos impõe moralidade, que nos impõe um conjunto de coesões, de articulações que nos fazem caminhar diante de todos os contextos. E aqui a gente fala não só de uma religiosidade, não só da cristã, mas também da islâmica, muito comum lá no Oriente, da judaica, da budista, dentre outras, inclusive aqui no Brasil, com o candomblé, com a umbanda, que são oriundas de uma cultura afrodescendente também. Todas elas são instituições sociais que possuem doutrinas, escrituras, dogmas, fés, que nós todos acabamos seguindo, ou se não seguimos, a gente está dentro do contexto em que elas nos impõem. Então, jovens, a religiosidade, a religião, a igreja, como importante instituição social, aponta algumas regras e leis dentro das escrituras que cada fiel deve seguir de acordo com aquela cultura religiosa, com aquela tradição. Então, acima de tudo, nós temos aqui uma instituição que molda o pensamento, que doutrina a forma de ser. No momento em que eu passo a aderir uma fé, uma crença, seja ela a cristã, a islâmica, a da umbanda, a do catolicismo, a protestante, a da igreja ortodoxa cristã, a judaica, quaisquer que sejam estas religiosidades, no momento em que eu passo a aderi-las, eu começo a mudar a minha conduta, o meu pensamento, a forma de ser, porque eu estou seguindo uma instituição que está exercendo uma regra, um poder sobre a minha pessoa. Então entendam, a instituição social ela faz isso, ela influencia a forma do pensamento, a forma de ser, de lidar e de agir. Aqui a gente passa a compreender que a religiosidade como instituição social, ela vem também como um fato social. Por quê? Porque ela tem as três características principais de um fato social para a sociedade. Quais sejam? O primeiro seria a questão da exterioridade. O que seria a exterioridade? A religiosidade, ela existe antes mesmo da gente nascer. Então, por exemplo, nós chegamos ao mundo e nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós, decavós, eles já possuíam algum arquetipo, já possuíam algum pensamento religioso que foi passando na tradição, onde nossos pais se acostumaram a ir ou não a determinadas igrejas e crenças. Quando isso acontece é porque a gente chama o quê? Exterioridade. Nós chamamos esse fato de exterioridade porque acontece muito antes mesmo da gente chegar ao mundo. Quando a gente chega, nós começamos o processo social, socializando com aquele meio ambiente, com aquele meio, já entendendo que existem crenças e a gente muito cedo vê nossos pais, mães, tios, tias, irmãos indo para algum lugar que exerça uma coerção religiosa
ou um acolhimento religioso. Seja católico, seja evangélico, seja ortodoxo, seja judaico, islâmico, umbandista, enfim, o fato é que existe. O segundo ponto, que é a generalidade. Em todo lugar do mundo, em toda comunidade, cidade, existe uma igreja ou um centro religioso. E lá as pessoas diversas, elas estão para exercer a sua fé com todos os seus dogmas e fés de crenças. Como, por exemplo, os centros de Umbanda, como, por exemplo, centros de espiritismo, igrejas católicas, igrejas evangélicas, sinagogas, dentre outras. Então entendam, é geral, é em todo o mundo, tudo bem? E o terceiro ponto, não menos importante, mas o de coercitividade. Toda religiosidade exerce sim uma coerção. Professor, então é uma coisa ruim? Não, mas veja bem, a instituição social, ela possui regramentos, ela molda o nosso modo de ser. Então, para que eu me enquadre em uma instituição social, eu preciso respeitar as suas regras. E é aqui que entra a coercitividade. Cada igreja tem o seu regramento. Então, quando eu vou para determinada igreja, eu já vou sabendo que lá existe uma lei, uma regra, em que o fiel deve seguir e vai se moldando àquele ambiente. E a instituição social é isso, gente. A igreja, como instituição social, ela exerce pra gente regras, dogmas que a gente deve seguir. Ela exerce pra gente regramentos, leis que a gente se molda a segui-las, tá certo? E no fator geral, nós temos aí a religiosidade como uma instituição que vem a influenciar nós todos a todo momento. Hoje mesmo, se você sair nas ruas de Martinópole, do Ceará, do Brasil, você vai ver que existe sempre igrejas, principalmente no Brasil cristãs, católicas e evangélicas, mas também a Umbanda que exerce a religiosidade africana aqui no Brasil, tá certo? Galera, esse foi nosso momento de aula. Fiquem com Deus e até uma próxima.